E quarta-feira é dia de Santos Internacional, às 21h30 na Vila Belmiro. Santos que terá alguns desfalques aí para essa partida e dúvidas, obviamente, quem será titular nesse jogo contra o Internacional. Internacional que vem de vitória no final de semana fora de casa, em cima do Bragantino, e o Santos que vem de um empate jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Então vamos falar as dúvidas, os desfalques do Santos para esse confronto. Mas antes disso, para você ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixe, basta você baixar o aplicativo da OneFootball através do link que está na descrição. E lá no aplicativo da OneFootball, além de todas as notícias do Santos, também tem o tempo real dos jogos, para você ficar sabendo tudo que está acontecendo nos jogos do Peixe e também dos adversários do Santos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Também vou deixar aqui o QR Code para vocês baixarem. Bom, vamos começar inicialmente com um dos principais desfalques do Santos, não só para esse jogo contra o Internacional, mas também contra Atlético Mineiro fora de casa e Juventude também, que é Marcos Leonardo. Marcos Leonardo vai desfalcar o Santos nos próximos 3 confrontos, porque vai servir à seleção brasileira sub-20 num torneio lá no Espírito Santo. Inclusive, já era para o Marcos Leonardo sequer ter jogado contra o Atlético Paranaense, porque o Kaique, por exemplo, já foi semana passada para servir a seleção, só que o Santos conseguiu um acordo com a CBF. Então, Marcos Leonardo é desfalque certo para esse jogo contra o Internacional. E aí, o grande favorito para assumir a vaga de titular no lugar de Marcos Leonardo é Brian Angulo. Brian Angulo é o favorito aí para ser o titular. Ele que já fez 15 jogos com a camisa do Santos, 3 gols marcados e 1 assistência. Outras opções, mas eu acho que corre mais por fora, é o próprio Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, se a gente for olhar os gols que ele acabou fazendo com a camisa do Santos, principalmente dentro da área, né? Fazendo gols de cabeça, inclusive. Quem sabe, né, um Ricardo Goulart rendendo melhor nessa vaga aí do Marcos Leonardo. E também o Rua Seco. Rua Seco que sequer foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas poderia muito bem jogar na vaga do Marcos Leonardo, inclusive foi o artilheiro, né, do Santos na Copinha, jogando exatamente nessa posição. Ricardo Goulart, que a gente vem falando, vem jogando numa posição errada, digamos assim, né, mais ali no meio campo, não é a do Ricardo Goulart, não é esse cara que é armador, e o Rua Seco também, né, caindo muito ali pela direita, jogando praticamente como um ponta. Então, sinceramente, não gostaria de vê-los nessas posições. Poderia muito bem substituírem aí Marcos Leonardo, pelo menos na minha opinião. São favoritos aos meus olhos do que Brian Angulo. Mas quem escala é o técnico Fábio Bustos. Outras dúvidas, melhor dizendo, né? É a questão do Michael. O Michael acabou sentindo um incômodo no jogo, acabou entrando o Velasquez. O Michael depois, até na zona mista, disse que ele saiu mais por precaução, para que não virasse de fato, né, uma lesão, um problema maior, mas vamos aguardar aí, né? O Santos se reapresenta nessa segunda-feira à tarde, então teremos um diagnóstico mais preciso se o Michael deve ou não ficar à disposição. Caso o Michael não jogue, o Velasquez deve ser o substituto do jogador. E aí, possivelmente, teremos as voltas de Rodrigo Fernandes e Maddison, que estavam suspensos, cumpriram suspensão, devem ficar à disposição do técnico Fábio Bustos. E ele, Ângelo, que está desde o dia 28 de abril, que foi quando ele se machucou naquela partida contra a União La Calera, está fora do Santos. Então, essa é uma semana importante, até mesmo para o retorno do Ângelo. Para o jogo de quarta-feira contra o Internacional, é muito difícil que o Ângelo jogue. Caso ele jogue, acho que só banco de reservas e olhe lá. Mas o Santos está mais confiante para que ele fique à disposição a partir desse final de semana, que é quando o Santos enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. Então, provavelmente Ângelo fora, Marcos Leonardo também fora. O Michael precisa passar por uma reavaliação, né?
se ele sentiu apenas um incômodo, se é alguma coisa a mais a se preocupar, e Maddison e Rodrigo Fernandes de volta. O que fica também para esse jogo contra o Internacional é o seguinte: como será o desenho tático do time do Santos para esse confronto? Eu, sinceramente, gostei bastante desse desenho tático com 3 volantes. Então, contra o Palmeiras, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri. Tivemos contra o Atlético Paranaense, com a ausência do Fernandes, o Camacho, Zanocelo e Sandri. Então, manteria. Acho que é interessante você fortalecer o seu meio-campo. Inclusive, não foi coincidência que o Santos jogou bem contra Palmeiras e contra Atlético Paranaense, né? Principalmente anulando certos pontos fortes, né, positivos dessas equipes, principalmente porque conseguiu povoar melhor o seu meio-campo. Então, isso eu acho que é uma insistência que o Santos deve manter para esse confronto contra o Internacional. E é um confronto importante, né? O Inter que vem aí de uma vitória fora de casa, o Santos vem sem vencer, né? Se a gente pensar nos últimos jogos contra Ceará, contra Palmeiras e até mesmo contra o Atlético Paranaense, o Santos precisa voltar a pontuar. Mas quero saber de vocês aqui a pergunta que não quer calar. Na sua avaliação, qual seria o melhor substituto de Marcos Leonardo para esse confronto? 3 opções: Brian Angulo, Rua Seco ou Ricardo Goulart jogando mais avançado. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião. Não se esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição para você não perder nenhuma informação de Santos Futebol. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.